E aí, pessoal, bem-vindos à aula 6 aqui do Guia do Notion. Hoje a gente vai falar sobre, talvez essa seja uma das aulas principais, tá? Sobre fórmulas e, entre aspas, a linguagem de programação que tem aqui dentro do Notion, tá? Não estranhe, eu tô com o meu umidificador ligado aqui para estar essa fumaça, tá? Tá um dia muito quente aqui, mas tá um dia lindo pra gente gravar essa aula para vocês, tá? Não esquece de deixar um like no canal e me seguir aí no Insta se vocês se interessarem, tá bom? Pessoal, fórmulas e linguagem de programação, vamos lá então. Como eu escrevi aqui, né, as fórmulas dariam um curso à parte, né? Aqui temos a liberdade para utilizarmos nossa imaginação e construirmos propriedades de maneira exclusiva para cada banco de dados, né? Então, é aquela coisa, né? A gente pode criar fórmulas que automatizem aí as nossas tarefas, automatize o status dela, né? Pode ser que a gente crie fórmulas para dizer se a gente está atrasado ou não em determinadas tarefas, se ela já foi concluída de forma automática, dá para ele atualizar sozinho. E para a gente fazer isso aqui, eu vou mostrar para vocês só um pouquinho aqui, usando o bloco de code, né, que é aqui no próprio Notion, né, a gente tem aqui um bloco chamado code, tá vendo? Inclusive, isso aqui é muito usado por programadores que querem copiar os seus códigos para dentro do Notion, né? Você pode utilizar aqui, ó, várias linguagens e através dessas linguagens o Notion ele já utiliza ali da sintaxe, digamos assim, de cada linguagem, inclusive nas cores, né? Bom, e aí a gente pode usar fórmulas, né? De diversas maneiras, por exemplo, uma soma, né? 10 mais 10, aí o Notion faz esse cálculo e mostra pra gente o resultado. A gente tem como fazer soma de propriedades, né? Por exemplo, você pode somar assim uma propriedade de, vamos colocar aqui, ganhos, a propriedade ganhos menos a propriedade gastos, ela vai me retornar um número, né? E esse número pode ser o balanço mensal, isso aqui para um banco de dados de finanças. Enfim, são fórmulas de soma, a gente pode usar concatenação usando aspas, né? Por exemplo, isso é uma frase, aí você pode usar isso daqui para concatenar com outras coisas, por exemplo, somar, aí você fecha aqui a aspas, você vai colocar um mais, aí você pode colocar uma propriedade, somar os ganhos, os ganhos, aí mais, a propriedade, gastos, aí mais, vamos supor que isso vai determinar o balanço, né? Então, tudo que é texto, a gente tem que colocar entre aspas. E tudo que é propriedade a gente cita dessa maneira aí, ó, propriedade ganhos, propriedade gastos e tudo mais. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? A gente pode usar, por exemplo, fórmulas condicionais com if, né? If else, né, que a gente é muito utilizado em linguagens de programação. Enfim, eu falando assim fica muito confuso para vocês, por isso que eu quero mostrar logo nos bancos de dados que a gente fez, tá? Então, por isso que eu vou trazer um linked database das tarefas aqui, tá? Deixa eu colocar aqui tarefas diárias, aquele banco de dados que a gente criou aqui no guia. Eu trouxe a visão gallery, né? Deixa eu colocar aqui source, tarefas diárias, layout, tabela, né? Perfeito. Deixa eu fechar aqui. Vamos novamente, tela cheia. Deixa eu continuar aqui, eu vou colocar aqui também um linked database do projeto, né? Eu tinha criado aqui um banco de dados de projetos aqui. Beleza, isso daqui. Bom, o que a gente pode criar de legal aqui usando fórmulas, né? A gente pode criar um status automático do projeto. Por exemplo, se o projeto já foi concluído, é quando ele foi feito todas as tarefas, né? Então, por exemplo, se no projeto YouTube eu preciso fazer 8 tarefas e eu fiz 6/8, esse projeto ainda não foi concluído. Mas quando eu fizer todas, como que eu posso saber se ele já foi concluído, né? Eu posso criar um status usando fórmula, que essa fórmula vai mostrar para mim se esse projeto já foi concluído ou não, tá? Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Olha só que bacana. Vamos lá. Bom, aqui no menu da fórmula, olha só, ele me dá aqui as propriedades que eu tenho no banco de dados, e aqui é meio que os comandos que a gente pode utilizar em cada fórmula, né? As funções, a gente tem aqui muitas funções para mexer com datas, com minutos, horas, arredondamento de números, fazer divisões, replace, transformar texto em número, enfim, dá para a gente fazer infinitas coisas aqui. Bom, a gente quer uma fórmula que vai nos falar se o projeto foi concluído ou não, tá? Aqui já entra um pouquinho da questão da visão sistêmica. Como que eu posso criar essa fórmula aqui dentro do Notion? Então é uma fórmula de condição. A gente vai utilizar aqui o operador if, tá? O if, ele nada mais, nada menos, vai verificar alguma condição e vai nos apresentar um resultado, se essa condição é verdadeira ou falsa. Então, o que a gente pode citar aqui? Se as tarefas feitas, né, if tarefas feitas for igual às tarefas a fazer, cadê aqui? Se isso daqui for igual a isso, o que significa então, pessoal? Significa que o nosso projeto
projeto foi concluído. A gente pode inclusive colocar aqui um emoji de certo verde aqui, ó. Colocar aqui que foi feito e a gente pode fechar aqui com aspas, tá? Bom, essa fórmula para funcionar, a gente precisa dar a condição para ele verificar e duas respostas. Por exemplo, ele vai verificar se essa condição aqui, ó, se as tarefas feitas com a tarefa fazer são igual. Se isso for verdadeiro, ele vai apresentar essa primeira parte. Se isso for falso, aí ele vai apresentar essa segunda parte. Vamos colocar assim, tarefas pendentes. Vamos colocar dessa forma, tá? Aí vamos colocar aqui uma placa tarefas pendentes, beleza? E aí agora a gente fecha com um parênteses final aqui. E ele tá falando aqui, ó, que tarefas feitas não é um número, tá vendo? Por que que ele está falando isso, pessoal? Porque o Rollup, ele puxa informações de um banco de dados, mas ele traz como se fosse um texto normal, diferente de número, tá? Na linguagem de programação, o número ele é diferente de uma simples letra, tá? Fica um pouco confuso, mas o que a gente usa então para corrigir isso daqui? A gente vai usar essa função chamada toNumber, que ele vai transformar a propriedade tarefas feitas em número, tá? E dessa forma, ele já transformou essas tarefas feitas em número. E agora a gente clica aqui em Done, a fórmula já foi feita e olha só esse status automático aqui, ó. Esse status automático está nos falando que esse projeto ainda não foi concluído porque tem tarefas pendentes, tá? Isso aqui é automatizado. Supondo que eu conclua tarefas aqui do projeto criação de conteúdo, ó, vou marcar como concluído. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, ó, concluído, já foi. Falta essa daqui, ó. Percebam, quando eu marcar aqui, automaticamente ele vai colocar projeto concluído, olha só. Viu que interessante? Ele já falou pra gente que esse projeto foi concluído porque eu simplesmente fiz todas as tarefas que eu tinha que fazer desse projeto, tá? Então, isso é muito bacana, dá pra... Cara, aí você precisa usar a visão sistêmica para entender onde que você pode aplicar isso daqui, tá? Outra coisa bacana da gente fazer, por exemplo, para questão de tempo, a gente podia criar aqui uma data. Bom, pessoal, eu criei duas datas, tá? Essa daqui vai ser a data de início do projeto. Deixa eu colocar aqui, data de início. E essa daqui, vamos colocar que é a data prazo. Beleza? Que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir um tempo, um status de tempo para esse projeto. Então, vamos supor que esse projeto vai ser que ele começou no dia 1º de setembro e que o prazo dele é até o dia 30 para mim fazer gravar todas essas aulas aqui, tá? Calma lá, fiz errado. Dia 1º, data, prazo, dia 30, tá? Deixa eu mudar aqui o formato da data para dia, mês e ano. Dia, mês e ano. Essas propriedades aqui eu vou esconder, tá? Vou esconder porque não faz sentido a gente visualizar elas agora, tá? Vou deixar essa fórmula aqui e vou colocar aqui uma nova fórmula, tá? Então a gente vai fazer uma fórmula para calcular quantos dias restam desse projeto ainda, tá? Então como que a gente faz essa fórmula? A gente vai usar aqui uma função de fórmulas para datas, né? Que é a função de DateBetween, né? DateBetween, eu preciso saber o tempo que falta do dia de hoje até a data prazo para eu concluir esse projeto, né? Então, o que eu tenho que colocar aqui? A data prazo, certo? Vou colocar a propriedade da data prazo, vírgula. O Notion tem uma função chamada now, que essa função aqui, ela me mostra exatamente o dia de hoje, tá? Então, para que essa fórmula seja atualizada todos os dias, eu preciso usar essa função aqui, tá? E aí, entre parênteses, entre aspas, né, eu vou colocar aqui dias, fecho aspas e fecho parênteses. Dessa forma, veja só o que aconteceu aqui, ó. Dias restantes para eu fazer esse projeto são de 21 dias. Se eu altero a data prazo, se eu coloco aqui, ó, dia 27, percebam que já mudou ali, ó. Né? Da mesma forma, o que vai acontecer aqui? Se quando for amanhã, por exemplo, esse prazo aqui ele vai diminuir de maneira automaticamente porque a gente usou a função aqui do agora, né? Para o Notion calcular o tempo baseado no dia de hoje, tá bem? Bom, pessoal, eu sei que a aula ficou muito longa, eu daria para fazer várias e várias infinitas fórmulas aqui, mas para o vídeo não ficar longo, né, e não ficar maçante para vocês, eu vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido mais uma aula aqui do Guia do Notion. Tamo junto, até a próxima, valeu!